esse é mais um episódio do quadro Sessão de Consultoria que a gente faz aqui. A gente faz com várias pessoas e esse é o segundo episódio do Nicolas. Ele tem um conteúdo muito interessante, ele fala sobre futebol americano e ele tem ideia de transformar esse conhecimento dele em algo monetizável, ou seja, quer fazer dinheiro a partir do que ele conhece. Mas ainda está no começo e ele não tinha ideia do que fazer, como começar. Então a gente começou assim do zero com ele. Então se você tem mais ou menos esse perfil, não sabe onde começar, tá começando assim do zero, 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 eu aconselho você a assistir o episódio um, tá aqui no card do vídeo, ou aqui na descrição também eu vou deixar para você acompanhar a história desde o início. E aí no final do episódio um eu passei para ele algumas dicas e algumas lições para ele fazer durante um tempo, durante os 15 dias que a gente combinou, para ele poder entender um pouco mais sobre o público dele. Então hoje eu vou falar com ele, vou chamar ele aqui agora no vídeo, para a gente poder conversar e ver onde que ele está, o que ele evoluiu e quais são os próximos passos. Vamos acompanhar então. E aí, Nicolas, tudo bem? Tudo jóia, Felipe? Tudo bem, como é que tá? Como é que foi como é que foram esses 15 dias aí para você de atividades? Olha, foi bem bacana. Eu pude conversar com os jogadores, que eu fiz a enquete, né? Então, foi bem legal. Serviram bastante de aprendizado e agora eu sei para onde olhar de verdade. Isso é muito bom. Eu queria saber, bom, em termos de resultados você já explicou um pouquinho, mas em termos de sensações, que você sentiu alguma coisa, algum tipo de ansiedade ou de dúvida ou de medo, tipo, não quero mexer com isso? Como é que foi? Porque normalmente quando a gente começa a lidar com isso, vem algumas coisas além de questões objetivas. Você sentiu alguma coisa ou foi super normal, super tranquilo para você? Olha, foi tranquilo. Eu estava bem receoso antes de começar, né? Uhum. E queria agradecer também o convite para estar aqui de novo, essa Ah, eu segunda que parte. agradeço. Eu que agradeço. Sempre bem-vindo. Mas foi tranquilo. A dúvida foi só naquela primeira gravação. Ou depois dela, os horizontes já se expandiram, sabe? Pô, que Eu fiquei legal. mais tranquilo. Tá. E aí, o que que você descobriu nessa sua investigação, nessa sua pesquisa? Que tipo de pergunta você fez? Você precisou, fazer mais de uma vez as perguntas? Como é que funcionou isso para você? Você já sabia o que você queria? Como é que foi? Conta um pouquinho. Então, eu comecei pesquisando se tinha esse tipo de material em língua portuguesa aqui no Brasil. E eu descobri que alguns treinadores já tentaram fazer alguma coisa do tipo, porém ficou bem raso, bem vago. Não chegaram no ponto que eu tô agora, né? Que é bem avançado, digamos assim. Tá. Isso foi o que eu descobri. Agora, em relação à pergunta para os jogadores, eu bati um pouco a cabeça. Eu acho que eu fiz algumas perguntas tendenciosas demais até, mas eu consegui as respostas que eu queria. Tá. Você, quando percebeu que estava fazendo alguma pergunta tendenciosa, você tem algum exemplo para falar? Tenho sim, né? Como se eles gostariam de ter esse tipo de material didático, né? É, Uhum. essa é a primeira pergunta tendenciosa, mas eu deixei ela bem para o finalzinho mesmo. Tá. E que tipo de perguntas você fez Você para gostaria de eles? saber quais as outras? Sim, para a gente ir Eu entendendo perguntei, melhor o né? seu público. Claro, claro. Eu perguntei sobre o primeiro contato deles com o futebol americano, né? Já Uhum, que eu sou da comissão técnica. Eu tive 17 pessoas que responderam a enquete, né? Seis responderam que o time que eles estão hoje foi o primeiro contato uhum. e 11 não, eles já traziam bagagem de outros times. Aí eu perguntei o quão confortável eles se sentiam com o conhecimento que eles têm hoje sobre o futebol americano, né, que a gente chama de futebol IQ. Eu acabei de sair de uma, de uma reunião, então tá cheio de termos técnicos na cabeça. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível aqui também. E aí, quatro deles responderam que não se sentem nada confortável com o que eles sabem hoje, né? 12 responderam que se sentem pouco confortável, né, que querem entender mais, e somente uma pessoa respondeu que se sente confortável com o que ele sabe.
E aí vem a pergunta se eles gostariam de ter um material didático. Uhum. E aí a resposta foi unânime que eles se sentiriam muito confortáveis com um material onde eles pudessem entender o que a gente que realmente quer passar para eles. Tá. Realmente essa pergunta, apesar dela ser tendenciosa, como ela é a última, né? Tudo bem, Uhum. mas agora eu vou te dar, dessas perguntas, você chegou a conversar em profundidade com alguém, bater um papo com outras pessoas, ver o que, que eles pensam sobre isso, quais são as dificuldades que eles realmente têm, Sim, sim, e, e, principalmente com os a- jogadores. e o que, que você achou interessante, o que, que te chamou a atenção? Bom, como eu te disse, é um misto de jogadores sem experiência e alguns com experiência. Eu já dei uma palhinha para eles do que é o material, eles gostaram muito e aí conseguiram entender que a gente quer passar. Porque assim, futebol americano você chega e fala, faz tal coisa, o jogador ele vai fazer. Agora, explicar o porquê que ele tem que fazer daquele jeito e não de outra forma, isso é muito importante, porque são muitos detalhes que fazem total diferença. E com isso eles conseguiram entender o porquê que a gente está fazendo daquela forma e para atingir o objetivo fica mais fácil, mais claro. Tá. E aí, depois dessas conversas, você já tem algum direcionamento melhor do que você vai fazer para esse público? O que que você Tenho. vai oferecer para eles? E mudou alguma? O que que você está pretendendo agora? Bom, a ideia agora é focar introduzir esses termos táticos para os jogadores, né? Que eu estava pensando de uma outra forma de abranger um público maior. Mas, assim, depois da nossa conversa, eu percebi que esse público ele pode vir a utilizar desse material, mas isso aqui é mais voltado para quem quer utilizar mesmo, seja jogador ou até mesmo um treinador em, digamos assim, iniciando também. Sim, legal. Então você já tem, ficou mais claro então agora quem é o seu público e o que ele quer, o que ele precisa, né? Sim, Então é interessante você investigar e saber deles que eles não se consideram, né, preparados ou conhecedores de alguma coisa, porque eles já vêm do seu próprio público essa necessidade. Quer dizer, eles já assumem que, então, quer dizer, não é nenhum problema, porque dependendo do produto que você vai oferecer, do conteúdo, do seu conhecimento que você vai passar, às vezes é um conhecimento que a pessoa nem sabe que ela não tem, ela acha que ela já sabe, né? Então, quando a exato. própria pessoa, o próprio público já sabe que não tem, né, esse conhecimento, então você já parte de uma certeza já, né? O público já assumiu que não tem isso. Agora, eu não sei se você colocou isso nas perguntas ou nos bate-papos que você colocou, o formato, né? Como que eles gostariam de saber disso? Você chegou a abordar esse tipo de coisa? Não, esse tipo de coisa assim a fundo, não. Eu sei que fica um pouquinho complicado, porque futebol americano a gente usa muito sistema numérico para definir o que a gente quer. Eu conversando com um jogador em específico, ele me disse que tem dificuldade com número, né? Essa é uma grande Dar um barreira. curso de, vai dar um curso de matemática junto, É uma quase que eu grande derrubei barreira tudo. porque ele tem dificuldade de assimilar números, entendeu? Uhum, Aí a gente já encontra essa barreira. Mas é um caso bem à parte, né? A uhum. maioria já entende tudo isso tudo bem. Eu acredito que da forma com que eu estou construindo esse material, na escrita eles vão conseguir entender, e claro, com o recurso de vídeo para identificar o que tem que ser feito, ficaria bem mais fácil de assimilar tudo isso. Tá. Agora, eu pergunto com relação ao formato, porque é o seguinte: dificilmente quando a gente cria alguma coisa, a gente comercializa para todo mundo que está interessado, ou todo mundo que, né? Então, assim, o número de pessoas com as quais você conversou é um número baixo, de certa forma, né? Então, imagina que desse público que você conhece, sei lá, se você faria uma venda, vai, né, desse público que você conversou, né, não do público que você conhece.
Então, assim, a quantidade de pessoas que efetivamente comprariam o material sempre é mais baixa, claro, do que a quantidade do público em si. Então, da mesma forma que é importante você conhecer o seu público, a necessidade dele, ou seja, então você já identificou que eles têm problemas, você já identificou um outro problema, né? Então, por exemplo, uma parte dessas pessoas, então vamos supor, se você conversou com 10 pessoas, uma tem problema com números, se você for, em termos de porcentagem, é uma porcentagem relativamente alta. É algo que você precisa ficar esperto para ver se não acontece isso também com outras pessoas, né? Porque aí a gente fala na questão da linguagem. Agora, com relação ao canal em si, ao formato que eu pergunto, é, é interessante agora você focar no produto, então, né? Então, eu estou fazendo, é um e-book que você vai fazer, está decidido, é o produto que você vai oferecer. Isso Tá, então é algo que já está decidido, é algo que você já entendeu que há vazão para isso, né? Só que o e-book, dentro do próprio e-book, você tem diversos formatos, né? E que aí inclui questões de ilustração, de tamanho, né? Quantas páginas a pessoa vai ler, quantos dias ela pretende ficar aquilo, ela pretende usar aquilo como um manual de consulta, né? Então, assim, como que a pessoa pretende utilizar esse produto? Isso é muito interessante você ver. Então, seria legal você agora, nessa próxima etapa, ir atrás de como essas pessoas utilizam o produto, tá? Qual seria a melhor experiência para elas, tá? Então, da mesma forma que você criou essas perguntas sobre a necessidade delas, tente perguntar, olha, então assim, nós estamos produzindo algum produto de algum conteúdo para resolver esse problema, essa falta de conhecimento. A gente quer, né? Você faz um breve resumo da ideia do produto, tenta não ser tendencioso, fala assim tecnicamente exatamente o que é, e aí você vai para cria perguntas e pergunta para essas pessoas o que que elas preferem. E para você não correr o risco de ser, no caso não é tendencioso, mas assim, às vezes a gente tem, então assim, você tem uma ideia de um e-book com esse formato, com essa coisa. E às vezes o próprio público pode te dar outras ideias da forma como ele gostaria. Então tente pensar assim, faça perguntas assim, você prefere um conteúdo de leitura, com texto explicativo, você prefere algo mais com índice, com manual, com apêndice, você prefere alguma coisa que você prefere que o material seja dividido por regras, ou você prefere que o manual seja dividido por história, ou você prefere que o manual seja feito, o e-book seja feito como um manual, você prefere que o e-book seja feito como um livro qualquer, corrido, com tudo misturado. Então, assim, começa a perguntar em detalhes de como a pessoa prefere aquele conteúdo. Inclusive do tipo, para aprender o movimento correto, você prefere que isso seja em foto, em vídeo, em ilustração, em passo a passo, ou prefere que seja explicativo? Quer dizer, pergunta para diversas coisas como que ele gostaria de ver aquilo, como que ele gostaria de consumir aquela informação. Porque aí a gente entra. Tudo bem? Faz sentido até aqui? claro, Se claro. você não concordar com alguma coisa ou não entender, pode interromper, tá? Fica à vontade. Eu concordo perfeitamente. E aí a gente tem isso tem duas razões principais. A primeira é técnica, que você vai produzir um produto que eles precisam gostar, né? Porque quando a gente vende a primeira edição, quem gostou da primeira edição que vai te ajudar a vender a segunda, né? Com as melhorias e com tudo. Mas não só por isso, mas também por questões de venda. O que vai fazer alguém comprar um produto de você? Algo que ela olhe e fale, meu, que legal, é isso que eu quero ter, é isso que eu quero, e eu quero isso agora, porque isso é muito legal, isso vai me ajudar, né? Então, vamos supor que a gente está falando, imagina que você faz um livro completaço e as pessoas estão esperando uns cards de manual, que ela pega, separa o que ela quer e tem a informação que ela quer. É o mesmo tipo de material, o conteúdo é o mesmo, mas ele é apresentado de uma forma que é diferente, né? Então, a experiência que a pessoa vai ter é muito importante. Então, saber como que isso é feito, para ela falar, meu, que legal isso, que legal, eu quero ter isso, vai também se refletir depois que ela comprou, ela fala assim, pô, que legal, eu gostei, isso foi legal e foi bom eu ter comprado, fiquei satisfeito com o que eu comprei.
né? E também é interessante, e aí eu vou te dar uma dica. Quando a gente faz aquela pergunta direta, do tipo, o quanto você estaria disposto a gastar num produto como esse, você automaticamente está dando, a pessoa já está falando, bom, eu preciso dar um preço que eu pagaria para isso. Se ela não tem outras coisas para comparar, fica difícil para ela Fica. ter essa resposta. Assim, ela até tem, mas assim, não é uma resposta tão certa. Dependendo, ela poderia gastar mais, ou às vezes eles dão uma resposta que você acha, legal, então eu posso cobrar isso, mas no final ninguém pagaria tanto para ter o produto. Então é uma pergunta que fica meio em dúvida. Então, você pode colocar no questionário ou nas investigações que você vai fazer perguntas do tipo: quanto que você gasta com futebol? Quanto que você gasta com esporte? Você compra equipamento? Então, você já sabe quanto custa um equipamento. Então, se a pessoa compra, gasta X por mês com equipamento, X por mês para assistir jogo, X por mês com o esporte, você sabe o quanto que ela estaria disposta para pagar por um produto que tem a ver com esse esporte. Isso também é importante. Uhum. É. Tranquilo? Eu fiz até essa pergunta, Fez? né? E aí? O que eles responderam? Então, eu acho que eles foram bem carinhosos, porque já tiveram uma palhinha do que tá por vir, né? Uhum, Eu perguntei quanto eles estariam dispostos a pagar por esse produto. E uhum, aí coloquei 4 opções, né? Que eu acho justo e pela média de preço que eu já vi de uhum, produtos assim, mas não aqui no Brasil, e sim lá uhum, fora. Coloquei de 10 a 20 reais, de 20 a 30 reais, de 40 a 50, ou de 30 a 40 reais e 40 a 50 reais. Duas respostas de 20 a 30, 7 respostas de 30 a 40 e 8 respostas de 40 a 50. uhum. Então, esse é um valor que você provavelmente tá de acordo com o que com o que o seu público pagaria, né? Sim, sim. Então, você tem essa resposta, mas tenta colocar essas perguntas não diretas, né, essas perguntas indiretas sobre o Uhum. quanto eles gastam com o esporte, tá? E aí eu já vou entrar num lance que a gente vai falar mais para frente, que tem a ver com a questão do lançamento do produto, do marketing que você vai fazer, né? Dependendo de quanto a pessoa gasta, às vezes é preciso que a gente faça algum tipo de produto combinado, entendeu? Do tipo, você vai ter só o livro? Não, o livro também te traz outra coisa. Então é algo que você ganha além do livro, né, ao comprar isso, por ter uma experiência maior. Porque, como é que eu posso. Deixa eu pensar num exemplo. Você já viu alguma coisa barata que envolva Fórmula 1, por exemplo? Então, É tudo caro. Tudo que você vai comprar relacionado à Fórmula 1 é um esporte caro, né? Então, se eu chegar para alguém e falar, olha, tem um livro super legal de Fórmula 1, custa R$ 50, talvez ele fale, nossa, só R$ 50? Eu pago 400 num livro de Fórmula 1 com fotos. Então, assim, eu não conheço do seu mercado suficiente para saber disso, então eu imagino que os preços que você fez já estão compatíveis, né? Mas é interessante você saber quanto que as pessoas gastam com o esporte, além do que a gente sabe e vê, porque às vezes ela gasta com assinatura de revista ou com material diferente, né, jornal estrangeiro. Então, assim, às vezes é interessante saber o quanto ela consome do esporte para ver se também o preço não está muito abaixo do que, do que ele deveria estar, né? Acho, pelo que eu conheço no mercado, enfim, outros profissionais de outras áreas, o preço está razoável, mas é legal você ter essa noção de mais pessoas para saber se você até para o perfil que você vai dar para a imagem desse produto. Você vai gravar, então você vai fazer quando for chegar na hora da arte, ele vai ser uma arte toda toda elitizada e tal, de uma coisa chique, não sei o que, ele vai ter um perfil mais do dia a dia, pro cara mais simples que está ali ralando. Então, como que você vai dar cara para esse material? Então, o preço entra nisso também, né? Por mais que o seu material tenha um preço até bem acessível, que cara que ele vai ter para a pessoa que vai comprar, né? Então, é importante a gente saber o quanto ela gasta por mês
com o esporte, né? O quanto ela investe. E se você talvez, se for ruim para você perguntar diretamente o valor, você pode perguntar como que você assiste o esporte, quais são os seus hobbies em relação a isso. Porque aí só de saber o que a pessoa faz, os canais que ela assiste e etc., você já tem uma ideia do quanto ela está gastando para viver aquilo, né? Então também é legal. O esporte ele é um pouquinho elitizado aqui no Brasil, né? As Uhum. vias convencionais ele é transmitido somente por canais pagos ou assinatura, né? Então a gente já tem um pouco da ideia. Infelizmente é dessa forma. O esporte É. ele é um pouco elitizado. Sim, e assim, por isso que eu tô batendo forte nesse ponto, porque senão às vezes há uma dificuldade até de interagir com o público como um todo, né? Uhum. Porque lembra Sim. que a ideia não é vender só para as pessoas que você conhece, é também para as pessoas que você não conhece, né? Então é interessante ter essa visão mais clara para ir expandindo e poder entender quem é esse público melhor. E muda assim, da cor que você vai usar na capa, muda completamente o tanto que você vai vender por conta dessas questões, sabe? Inclusive, bom, estamos no Brasil, então podemos falar, mas, né? Então imagina quantas pessoas que não assistem ao esporte clandestinamente, né? Isso também é importante, porque às vezes a gente sabe, um negócio é super elitista, mas aí tem toda uma camada que assiste com gato, né? Que às vezes é esse público que vai comprar o seu produto. Então talvez não seja legal fazer também algo tão estilizado, né? Então, assim, saber quem são esses jogadores, onde eles trabalham, onde eles moram, mais ou menos quanto eles ganham por mês, qual que é a classe social deles, também ajuda a direcionar, né? E queria falar mais alguma coisa, não sei se eu te interrompi, Não, não, não. não? E aí eu queria aproveitar, porque essa questão aí do jogador que teve a questão com os números, porque assim, presta atenção em todos esses detalhes, tá? Foi muito bom você ter citado esse exemplo, porque são coisas que limitam. E conhecer o seu público do ponto de vista do que ele consegue entender, né? Não sendo escroto e tal, mas assim, tipo, há um nivelamento em relação a várias coisas, né? Então, assim, se você vai trabalhar com o público, eu não sei o público, tá? Então é um exemplo mesmo. Então, se você vai trabalhar com um público que está no ensino médio de certa classe social, você tem que usar uma linguagem que ele vá curtir aquele produto, né? Senão é que nem quando a gente chegava na escola e começava a ler Machado, não sei o que era um negócio insuportável, a gente não conseguia entender o que estava escrito, né? Então, escrever para a pessoa não significa mudar o conteúdo que você está oferecendo, né? Mas significa de que forma eu vou escrever e como que eu vou falar com ele. Então, conhecer esses detalhes são muito importantes. Aposto que quando esse jogador falou dessa questão matemática, questão dos números, você deve ter se perguntado e parado para pensar, tipo, e agora? Será que isso vai me limitar de alguma forma? Né? Sim. Então, pensa assim, a limitação da sua audiência, estou chamando aqui de limitação, né? Mas enfim, as restrições que ela tem, que a sua audiência tem, elas são restrições suas, porque elas te restringem na forma como você vai vender o que você tem para vender, né? Te restringem em termos de preço, que você não pode ultrapassar certa faixa, elas te restringem em termos de linguagem e até de tecnologia. Você não pode inventar uma coisa muito que utilize muito a internet se o seu público mora numa região que não tem internet disponível, né? Você não pode falar no seu material, fica atento, não sei o quê, porque todo domingo no canal tal passa isso, se a maioria da sua audiência não tem acesso ao canal, né? Então, você se limita de diversas formas a partir das características da sua audiência. Então, eu acho que a gente precisa, apesar de pro produto já começar, a gente já começa a ter um direcionamento, eu investiria agora nesses próximos 15 dias, fazer mais, conhecer um pouco mais sobre o seu público pensando nesse sentido, tá? Eles já sabem que tem o produto, então tenta não fazer perguntas sobre o produto, pergunta sobre ele, tá? Essa dica é muito importante. E aí vai um puxão de orelha para você que fez a pergunta tendenciosa, né? Que é assim, quando você faz a pergunta sobre o produto, você está limitando a visão dele por algo que você já está apresentando, né? Então é como se eu chegasse assim com um sonho de valsa e falasse assim, olha, você gosta desse produto? Estou pensando em vender.
Tipo, talvez ele seja a última opção que ele compraria. Mas você está perguntando, você gosta desse bombom? Ah, gosto, eu como. Né? Você pagaria? Pagaria. Né? Mas será que todo o resto que existe de opção no mundo, ele levou em consideração quando você mostrou o bombom? Né? Então, pensa sempre assim, você está querendo conhecer a pessoa, não o seu produto. O seu produto você já conhece, e já sabemos que é muito bom. Já te falei isso desde quando eu vi. E aí, para quem está assistindo a gente, quando eu conheci o Nicolas, que a gente começou, que eu chamei ele para convidar para vir para cá, ele falou assim, eu tenho já alguma coisa, uma ideia. Normalmente quando as pessoas têm uma ideia, elas não têm quase nada pronto. Ele já mandou um livro que eu já imaginei um livro de capa dura, já tinha um monte de coisa escrita, de página, já pensei nos desenhos, porque o negócio está tão completo, é um material tão bom, então assim, tipo, o material que você tem, ele já é bom, né? Então, o que a gente conhece do material já é super legal, a gente precisa conhecer as pessoas, tá? Então tenha isso na cabeça quando você vai fazer a pergunta. Esquece que você está fazendo o seu material, você está querendo conhecer a pessoa. Então você quer saber só dela, porque o que você tem a gente consegue adaptar para qualquer pessoa, para qualquer público, para qualquer área, para qualquer coisa, tá? Do material que você tem a gente consegue fazer um filme, um livro, uma história, 12 mil edições de podcast, 12 cursos online, mais e-book, assim, o que você tem tá lindo para fazer conteúdo. Mas ele não consegue ter vazão se a gente não souber quem são essas pessoas, tá? Então, assim, foque nas pessoas. Então, tipo aquelas perguntando, mas quanto que você gasta? Quanto que você ganha? Que tipo de revista você lê? O que você gosta? Não só com relação ao esporte, né? Mas, assim, se uma pessoa chega e fala assim, se você pergunta assim, que jornal você lê? Ela fala assim, eu entro na Globo.com, você imagina já um perfil de pessoa. Eu entro na Exame, você imagina um tipo de pessoa. Eu me informo pela Record, você já imagina outro. Então, assim, você conhecer os hábitos daquela pessoa, você consegue até imaginar a linguagem dela, né? Então, por exemplo, qual que é o seu narrador esportivo favorito, né? Então, só de saber quem que é o narrador, você já sabe se ela é mais despojada, se ela é mais alegre, se ela é mais séria, né? Então, vai atrás mesmo de saber quem são essas pessoas na vida delas, para você poder imaginar em que situação elas vão consumir o seu material, né? Inclusive, isso depois que você fizer essa entrevista, a gente vai essas perguntas e essas entrevistas, a gente vai começar a falar assim, bom, imagina essa pessoa então chegando em casa e consumindo o seu material. Ela vai o quê? Ela vai fazer o jantar ou já está feito porque alguém fez, ou ela vai sentar, ela vai estudar, ou ela vai assistir no intervalo, ou ela vai ler no intervalo, ou ela vai ler no final de semana, ela vai ler como uma consulta no caminho porque ela está precisando daquilo. Quer dizer, é importante pensar na situação. A gente só consegue visualizar a rotina de uma pessoa se a gente sabe quem ela é, né? Então, vamos mais ainda atrás de quem essas pessoas são. O que elas fazem, tipo o Globo Repórter, né? Onde vivem, o que comem, o que estudam. É bem isso mesmo, para você conhecer melhor essas pessoas, para a gente poder fechar o olho e imaginar elas com o seu livro na mão, ou no tablet, ou no celular, ou onde é o meio que ela mais consome as coisas, né? Então é legal. Então, assim, que sites de notícia você acessa? E você acessa isso do celular, do tablet ou do computador? Né? Para saber. Tem um público que usa mais celular, um público que usa mais computador. E aí você imagina, você está fazendo um e-book para a pessoa ler no celular, você tem que se preocupar com algumas coisas. O tipo tamanho da letra, tamanho de como a informação está colocada, né? Então é importante saber de tudo isso. Falei demais. Tá Não, tranquilo? perfeito. Tá perfeito. Eu tô entendendo tudo. Que maravilhado até. Não, beleza, então que bom. Então, assim, vamos atrás de conhecer essas pessoas, tá? Para a gente poder saber mesmo, para a gente conseguir visualizar ela utilizando o seu e-book, né? Em que circunstâncias? Mas não vai perguntar onde você vai ler, olha lá, e não vai perguntar onde você vai ler o e-book, quando que você vai ler o meu e-book, não é nada disso, é sobre elas, né? Então, tipo, você já comprou e-book? Quanto você pagou? Onde você leu? Você leu até o final? Por que você não leu até o final? Sabe? Porque até isso é importante. Porque você começa a descobrir, né? Esses dias minha mãe comprou um livro de uma oftalmologista. Mas não era para médicos, obviamente, o livro. Minha mãe não é médica, mas ela queria, porque ela tem vários problemas na visão, queria saber. Eu falei assim, eu comprei o livro e tal, porque eu não sei o quê. Aí eu ajudei ela a baixar, o livro tem 150 páginas. Ela falou assim, nossa, mas como que eu vou ler isso? É no computador? Eu não consigo ler direito no computador. Quer dizer, ela não se tocou. Claro que o problema, no caso, é da minha mãe, que não está familiarizada. Mas veja, são coisas. Então, assim, provavelmente minha mãe não vai ler esse livro inteiro, né? Porque não é do formato que ela está acostumada. Então, é importante saber o formato que as pessoas
gostam mais para poder chegar mais perto dessas pessoas, né? Entendido. Então, fechado. Qual que é a lição de casa da semana? Recapitulando. Conhecer mais as pessoas que eu quero atingir. Exatamente. É a lição Globo Repórter. Onde vivem, o que comem, onde estão, quanto gastam. Todos esses tipos de pergunta. Sim, E aí senhor. eu vou incrementar a sua lição. Posso? Eu já não Claro. aguento. Vamos fazer o seguinte. Você consegue trazer essas informações na próxima, tipo, para compartilhar sua tela em slides mesmo, do tipo com gráfico, por exemplo? Então, ó, Tá, tantos por consigo. cento gosta disso, tantos por cento gasta aquilo, para você olhar para essas informações, e aí vai uma dica final, tá? Olhar para essas informações e pesquisa não num formato de anotação, tá? Do tipo, eu percebi isso, eu notei que isso, não. Coloca tabulado mesmo. Então, tantas pessoas responderam X, tantas pessoas para poder gerar quantidade mesmo, igual você estava falando, né? Então 8 pessoas disseram isso, 7 pessoas disseram isso, mas vai colocando em porcentagem e vai colocando em gráfico para a gente, porque fica muito legal de visualizar e de entender. Então, se você puder fazer isso das perguntas principais, ajuda a gente a visualizar e entender melhor. Pode ser? Vou providenciar. Excelente, gostei de ver. E assim, no mais, você tem mais alguma dúvida em relação a isso? Ou qualquer outra etapa do processo? Não, tá tranquilo. Acho que é só seguir o processo e respeitar o que você É, disse, que vai dar certo. não, e assim, eu falo zoando, mas assim, é algo muito difícil de fazer, né? Assim, de manter essa distância e de perguntar coisas muito genéricas, porque a impressão que dá é que a gente está até invadindo, enfim, sei lá, né? Não é algo simples de fazer, eu sei que não é. Mas o meu papel aqui é né? Eu brinco, tipo, eu vou trazendo as pessoas para a Terra para a gente fazer o que é mais objetivo e o que vai dar mais resultado, né? Então, eu imagino que eu queria também, antes de encerrar, te parabenizar pelo processo, né? Porque a gente falou algumas vezes e você levou a sério essa questão, né? Então, assim, você foi atrás, você pesquisou, você perguntou, você anotou, e assim, isso é algo que vai te trazendo resultados, né? Às vezes você vai notar que tem vezes que o resultado ele é mais objetivo, você sai mais com números. Às vezes o resultado ele é mais subjetivo, você sai com dúvida, com ideia ou com questionamentos, enfim, você sai meio mais perdido assim do que você entrou antes de perguntar, porque vem questões, mas tudo isso a gente trabalha, tá? Uhum. Fica frio que tudo isso é normal. Mas você tá de parabéns pelo envolvimento, tá seguindo, tá indo bem, e eu acho que a gente vai ter resultados cada vez melhores em relação a isso, porque cada vez você vai se sentindo mais seguro em relação ao seu público. Isso já dá Sim. para Eu fiz perceber, né? algumas outras perguntas para eles, mas é mais questão tática mesmo, que eu queria conhecer melhor os jogadores, como eles gostam de ser utilizados, né? Mas a grande parte das perguntas foi isso, e ajudou também, viu? A olhar de uma melhor, com carinho para algumas coisas que eu não estava olhando antes. Você sentiu essa diferença Sim, quando sim. A perguntou? forma com que eles gostam de ser utilizados em campo, por exemplo, isso é bem importante E isso para a vai gente. mudar, isso também ajuda não só para o seu produto, mas também para o trabalho em si, né? Sim, sim. Isso, Nossa, eu isso já é fico isso mesmo. imaginando, eu adoro ver resultado de pesquisa, eu já fico imaginando tanto de coisa que não aparece. Mas que, mas que legal, fiquei muito feliz, tá? De parabéns. E nos vemos então daqui a 15 dias para continuar. Pode ser, com Então, beleza. certeza. Ó, 15 dias dá para fazer bastante pergunta e bastante resposta. Só que vamos combinar uma coisa. Antes de você mandar essas questões, manda para mim as perguntas que você pensou, que aí eu dou uma olhada para te ajudar. Já se acrescenta alguma, tira alguma, porque aí você não precisa ficar perguntando várias vezes para as pessoas. Você já pergunta uma vez só. Pode ser? Perfeito, Então, pode aí ser sim. nesses 15 dias, você pensa nas perguntas, me manda, a gente vê se tem alguma coisa para mudar, alguma coisa, e aí você faz a entrevista com as pessoas e a gente checa daqui a 15 dias os resultados. Tá ok. Combinado? Combinado. Então, beleza. Obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço de estar aqui mais uma vez e ser convidado para uma próxima. Não, vai. Nos muito Ó, enquanto você não tiver com o seu e-book publicado, a gente não sossega. A gente vai vir aqui de 15 em 15 dias. perfeito. Tá bom? Ok. Combinado, então. Obrigado, viu?
Eu que agradeço mais uma vez. Valeu. Tchau, tchau.